Eu vou falar sobre os assuntos da unidade que a gente fez na aula. O que é a polaridade? Em mais de molécula com pequena ímã, a polaridade descreve como as cargas elétricas estão distribuídas dentro dessa molécula. Moléculas polares têm um lado positivo e um lado negativo, devido à distribuição desigual de elétrons. O modelo apolares é uma distribuição uniforme de elétrons, sem lados positivos ou negativos distintos. Como deter a polaridade? Eletronegatividade é a capacidade de um átomo de atrair eletrões de uma ligação química. Átomos são eletronegatividade diferentes formam ligações polares. Geometria molecular. A forma molécula também é crucial. Mesmo com ligações polares, uma molécula pode ser apolar se a geometria cancelar os efeitos de carga. Os exemplos disso são água, H2O, polar. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, criando um lado negativo, oxigênio, e um lado positivo, hidrogênio. Sua geometria angular contribui para a popularidade. Dióxido de carbono apolar, embora as ligações carbono-oxigênio sejam polares, a molécula linear que é cancelando os efeitos de cargas. Metano apolar, a geometria tetraédrica e a pequena diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, resultando em uma distribuição uniforme de elétrons. O que é eletrólise? É um processo químico que usa eletricidade para quebrar compostos em seus elementos constituintes. Ocorre em uma solução ou em um composto fundido. Envolve a transferência de elétrons entre eletrodos e íons. Como funciona? Os eletrodos, um eletrodo positivo anodo atrai íons negativos íons. Um eletrodo negativo cátodo atrai íons positivos cátions. As reações no anodo. Os anodos perdem elétrons, oxidação, e no cátodo os cátions ganham elétrons, redução. Os exemplos disso são eletrólise de água. A eletricidade quebra a água em hidrogênio H2 e oxigênio, usando para produzir hidrogênio para células combustíveis. Os eletrólise de cloreto de sódio produz cloro e sódio metálico, importante na produção de colo, na desinfetantes e sódio para várias aplicações em indústrias. Galvanoplastia usava para revestir objetos com uma camada final metal. A eletricidade transfere íons metálicos para o objeto. A eletroquímica é a área de química que estuda reações que envolvem a transferência de elétrons e a interconversão da energia química em energia elétrica. A eletroquímica é aplicada para a fabricação de muitos aparelhos utilizados em nosso cotidiano, como pilhas, baterias, celulares, lanternas, computadores e calculadoras. As reações oxirredução. Na eletroquímica, as reações estudantes são de oxirredução. Elas são caracterizadas pela perda e ganho de elétrons. Isso quer dizer que ocorre a transferência de elétrons de uma espécie para outra. Como o seu indica, a reação de oxirredução ocorre em duas etapas. Oxidação, perda de elétrons. O elemento que provoca a oxidação é chamado de agente oxidante.
redução, ganho de elétrons. O elemento que provoca a redução é chamado de agente redutor. Entretanto, para saber quem perde elétrons, deve-se conhecer os números de oxidação dos elementos, diversos exemplos de oxidação. O elemento 5 é oxidado ao perder os 2 elétrons. Ao mesmo tempo, provocou a redução do íon de hidrogênio. Por isso, é o agente redutor. O íon ganha um elétron, sofrendo a redução. Com isso, provocou a oxidação do zinco. É o agente oxidante. O estudo de eletroquímica compreende as pilhas e a eletrólise. A diferença entre os dois processos é a transformação de energia. A pilha converte a energia química em energia elétrica de modo espontâneo. A eletrólise converte a energia elétrica em energia química de modo não espontâneo. A pilha, também chamada de célula eletroquímica, é um sistema onde ocorre a reação de oxirredução. Ela é composta por 2 eletrodos de um eletrolito, que em conjunto produzem energia elétrica se conectarmos 2 ou mais pilhas. Forma-se uma bateria. O eletrodo é a superfície sólida conduta que possibilita a troca de elétrons. O eletrodo do qual ocorre a oxidação é chamado de anodo, representa o polo negativo da pilha, e o eletrodo no qual ocorre a redução é cátodo, o polo positivo da pilha. Os elétrons são liberados no anodo, em seguida por um fio condutor até o cátodo, onde ocorre a redução. Assim, o fluxo do elétron segue de anodo para o cátodo. O eletrolito, ou ponte salina, é a solução eletrólica condutora dos elétrons, permitindo a sua circulação no sistema. Em 1836, John Frederick Daniell construiu o sistema que ficou conhecido como pilha de Daniell. Ele interligou com um fio metálico 2 eletrodos. Um eletrodo consistia em uma placa de zinco metálico, mergulhando em uma solução aquosa de sulfato de zinco, representando um anodo. O outro eletrodo consistia em uma placa de cobre metálico imerso de uma solução de sulfato de cobre, representava o cátodo. No cátodo ocorre a redução de cobre, enquanto no anodo acontece a oxidação de zinco, conforme a seguinte reação de química. A eletroquímica é bastante presente em nosso cotidiano. Alguns exemplos são a reação do corpo humano, fabricação de diversos aparelhos eletrônicos, carregamento de baterias, clavonoplastia, revestimento de peças de ferro e aço com zinco metálico, diversos tipos de aplicação na indústria química. Só isso. A ferroagem dos materiais é formado pela oxidação de ferro metálico, a cátodo ferro. Quando na presença de ar e água, podemos considerar a ferroagem como um tipo de corrosão eletroquímica. O convertimento com um zinco metálico pelo processo de galvanoplastia impede um contato do ferro com o ar.